Olá, eu sou o Gavroche e esse daqui é o iPad da Apple. É um prazer e tanto poder finalmente colocar as mãos em um gadget tão ansiosamente aguardado. A primeira coisa a se notar nessa novidade da Apple é o seu design. O iPad é muito fino, com o corpo todo em alumínio, seguindo a linha dos MacBooks Pro e Air. Nas laterais você encontra pouquíssimos detalhes, como entrada para fone de ouvido, microfone, botão de liga e desliga, trava para o sensor de movimento da tela e, por falar em tela, um enorme display de 9.7 polegadas faz surgirem comentários como: o iPad é apenas um iPod Touch em versão aumentada. Mais ou menos. Na verdade, aos poucos é possível perceber que ele oferece muito mais do que simplesmente navegar na internet, ouvir músicas ou ver filmes. O iPad pesa 680 gramas. É leve, mas se você tiver que mantê-lo o tempo todo apoiado apenas por uma das mãos, em alguns minutos vai começar a achar que ele não é tão leve assim. Para navegar na internet, ver fotos ou coisa parecida, até que dá para ser feliz com apenas uma mão. Mas para escrever mensagens e digitar textos, a melhor posição de uso é sobre uma mesa ou bancada para poder utilizar as duas mãos. Por dentro, o iPad tem um processador desenvolvido pela própria Apple, que roda com velocidade de 1 GHz. A capacidade de RAM ainda é mantida em segredo pelos projetistas do aparelho, mas a maioria dos especialistas arrisca dizer que essa memória deve girar em torno de uns 512 MB. O iPad virá em versões de 16, 32 ou 64 GB. Estas primeiras unidades têm apenas a conexão Wi-Fi e Bluetooth 2.1, mas no próximo mês o mercado americano já começará a receber iPads com capacidade de conexão 3G. Voltando a falar um pouco mais sobre a tela, o iPad utiliza tecnologia capacitiva, igual a de seus iPhones e iPod Touch, que têm reconhecimento de duplo toque e são extremamente positivos em adivinhar a intenção do usuário e dar uma resposta imediata ao comando. E é justamente aí que o iPad ganha pontos. A experiência de uso é muito agradável. Você praticamente não encontra aqueles típicos entraves de apertar um local da tela e ficar sem resposta. A navegação nas páginas da internet é suave, sem trancos. A digitação de textos tem uma certa curva de aprendizagem, até que o usuário se acostume com um teclado liso, mas mesmo assim, mais uma vez, é a interação, a experiência de uso simples, agradável e intuitiva que faz o iPad ser tão apaixonante logo ao primeiro toque. Se você já tem um iPhone, operar o iPad vai parecer mais do mesmo. Isso porque ambos rodam com o mesmo sistema operacional. Mas mesmo para quem nunca mexeu nisso, é tudo muito simples. A impressão é de que se eu desse um iPad para o Matheus, meu sobrinho de 8 anos, em uma hora ele já saberia mexer em tudo. Falando um pouco sobre os pontos críticos deste aparelho, primeiro, ele não tem habilidade para multitarefa. Se você está jogando videogame, não dá para ouvir música ao mesmo tempo. Putz, e eu que adoro fazer isso. O mesmo acontece para outros aplicativos, mas em compensação, isso possibilita que o processador e a memória RAM fiquem inteiramente dedicados a uma única tarefa, ou seja, ele faz uma coisa de cada vez, mas pelo menos faz bem feito. Vale também a ressalva de que em pouco tempo a Apple lançará o OS 4 para o iPhone, que já é multitarefa. Sendo assim, não custa esperar que isso logo acontece também com o iPad. Outra crítica que o iPad tem recebido é que, infelizmente, ele não executa arquivos em Flash. Isso se traduz em, por exemplo, não apresentar algumas páginas da internet com todas as suas funcionalidades. Portais, sites com animações ou vídeos correm o risco de aparecer com um quadrado em branco no local. Mas deixando isso de lado, o iPad traz uma inovadora interface para a leitura de livros digitais. Como você já deve ter notado, o iPad não tem lado certo para nenhuma aplicação. Para onde quer que você vire a tela, ele se adequa à sua posição. O e-mail também se aproveita desse recurso. De lado você pode ver a lista de e-mails com um resumo da mensagem selecionada. Virando-o na vertical, a mensagem ganha destaque e ocupa toda a tela. Ver vídeos é legal e tem ótima qualidade, mas é uma pena que a proporção da tela não seja de 16:9. Isso implica em cortes na imagem ou a colocação de barras para manter o formato original de filmes. O mesmo se aplica ao YouTube. A resolução pode chegar até 720p, que numa tela deste tamanho oferece uma experiência incrível. São imagens cristalinas. O iPad tem ainda outra infinidade de aplicativos, como o tradicional iTunes para ouvir música, calendário de contatos, jogos com sensibilidade de movimentos ou toque na tela, Google Maps, que ganha maior funcionalidade quando os modelos 3G chegarem ao mercado. Todos os quase 150 mil aplicativos do iPhone rodam também no iPad e é só acessar a App Store e baixar aqueles que mais lhe interessam.
O iPad traz com ele o software iWorks, que seria a sua versão do Microsoft Office. Os programas são fáceis e simples de usar, mas surpreendentemente difíceis de se fazer entender no momento em que você precisa salvar um documento e disponibilizá-lo para o uso em outra máquina. Como ele não tem um local para navegação dentro do sistema, com pastas e diretórios, o único jeito que encontramos para mover arquivos foi através do iTunes. Estranho, mas é de se imaginar que a Apple pense logo num jeito de resolver isso. Sobre a bateria, que é selada e não pode ser retirada do aparelho fora de uma assistência técnica, só podemos dizer que ela dura exatamente aquilo que a Apple anuncia, cerca de 10 horas ininterruptas de uso, o que para um aparelho que depende de ter sua tela constantemente acesa é realmente impressionante. Confira mais informações em produtopia.com.br.